Olá, muito bom dia. Em nome do nosso presidente, senhor João Moura, e também da diretoria Abrafiltros, sejam todos muito bem-vindos à edição de maio 2022 do programa AbraTalks, programa, uma realização da Abrafiltros, que conta com o patrocínio do Grupo Supply Service, empresa com 30 anos de história, especialista na coleta e tratamento de resíduos. Nosso encontro tem o objetivo de debater os caminhos e avanços do segmento de filtros e as suas diversas aplicações para os segmentos automotivo, industrial e tratamento de água, efluentes e reuso. Para a gente começar, então, começaremos com a Câmara Setorial de Filtros Industriais, trazendo o tema a importância dos não tecidos e da sua variedade de composição e estruturas para a filtração. E a gente tem o prazer de receber o senhor Clélio Cepinho, ele que é fundador, diretor industrial da CSI-NTF, Não Tecidos e Filtros, empresa associada à Abrafiltros, e a gente está sempre por perto aqui, nos ajudando, e hoje temos a honra de ouvi-lo. Muito obrigado, viu, Clélio, pela sua participação, por aceitar o nosso convite, vai ser um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço, Adriano, eu fico muito feliz em esta oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto que para mim é paixão, falar sobre não tecidos, ainda mais na aplicação de filtros, né? Então, é uma vida aí dedicada, desenvolvendo não tecidos, e um dos segmentos que é mais importante, que mais cresce na aplicação do não tecido é a área de filtração. Então, para mim é um prazer estar aqui e poder compartilhar, conversar com os amigos, conhecer, fazer mais amizade e poder expor um pouquinho do que a gente aprendeu nesse quase 40 anos trabalhando com isso. Muito bom. Estamos aqui à disposição, pode... acho que você precisa ter uma apresentação, né, para compartilhar, fique à vontade. Tá bem. Eu gostaria de começar essa palestra falando o título, né, a importância do não tecido, sua variedade de composição e estruturas, justamente para a gente entender como que funciona o não tecidos na área de filtração. Tá? Aqui uma pequena linha do tempo do meu conhecimento e do que eu vivi profissionalmente nessa área de não tecidos, né? Ingressei na Johnson & Johnson, onde eu tive a oportunidade, ainda bem jovem, de conhecer a maravilha que é o não tecido, né? Na época, a Johnson & Johnson fabricava os panos de limpeza da marca Perfex, alguns de vocês ainda se lembram dessa marca. Existia também uma linha projetada para produzir espanletes para a área de cobertura de fralda, absorvente higiênico. Então, foi aonde iniciou a minha carreira dentro da Johnson, como pesquisador, como analista de desenvolvimento no Centro de Pesquisa e Tecnologia, específico em polímeros. Eu tive uma pequena passagem de 3 anos no INPE, onde também fui responsável por aplicação de polímeros na área de produção de satélites. E em 90 eu iniciei minha carreira na Freudenberg, que é uma multinacional com diversas plantas em diversos países, e aonde eu tive a oportunidade de conhecer muitos tipos diferentes de não tecidos, de processos de fabricação, de consolidação e de tratamento desses não tecidos, né? A minha carreira se encerrou em 2015 na Freudenberg, por uma necessidade, uma decisão da própria empresa em focar a produção aqui no Brasil apenas para o segmento higiênico e descartáveis, né? E então, nesse mesmo ano, em 2015, eu fundei a CSI, com o objetivo de consultoria e de prestação de serviço para a indústria de não tecido e têxtil, né? Com fracionamentos de não tecidos e uma série de agregação de valor. Em 2018, eu fui convidado pela Fibertex em trabalhar como gerente de desenvolvimento, mesmo sendo dono da CSI, trabalhando na CSI, eu dediquei 2 anos de trabalho na Fibertex, desenvolvendo não tecidos também para essa área, principalmente para áreas de filtração. Também tive a felicidade de conhecer algumas plantas da Fibertex em alguns outros países,
e é uma empresa também que se destaca na área de produção de não tecidos e de acabamentos, enfim, e principalmente na área de filtração. E hoje estou aqui à frente, 100% dedicado à nossa empresa, a CSI, desenvolvendo e trabalhando com filtros, né? Um pouquinho, então, da experiência para a gente entender. O tema central é o não tecido. Eu gostaria de começar um pouco falando sobre o não tecido com relação à sua estrutura, né? E por que ele se diferencia de um tecido. Então, é um termo que foi criado, non-wovens, né? Não tecido. Nesse slide, vocês podem observar que tanto um tecido como um não tecido, ele é feito por fibras, por filamentos, né? O que difere o não tecido do tecido plano é o processo de deposição dessas fibras, né? Ele não utiliza fios, ele na realidade, a gente trabalha com os filamentos e com as fibras, com processos de consolidação, que podem ser mecânico, químico, térmico, ou a combinação desses diversos processos na consolidação desses filamentos e de fibras, né? Uma característica muito boa do não tecido é a sua diversidade de composição. Então, existem diferentes processos para se produzir não tecidos. E quando você se trabalha com processos em que a escala produtiva ela não necessita de um mordimento muito grande, de uma série de coisas, você consegue combinar diferentes fibras, diferentes composições de polímeros e fazer com que esse não tecido tenha características muito diferenciadas para a aplicação a que ele se destina. Então, há possibilidade de formar diferentes misturas de fibras, né? Existem não tecidos que, para atingir a propriedade final a que se destina, em que há a possibilidade de misturar até 3 a 4 tipos diferentes de fibras poliméricas nessa mistura, tá? As fibras, elas não são só polímeros sintéticos, nós também temos as fibras naturais e as fibras artificiais. Do conjunto de fibras artificiais, as mais conhecidas são as fibras à base de modificação de celulose, né, onde é muito utilizada em não tecido. As fibras naturais, se utiliza muito fibras similares como algodão, algumas fibras vegetais, mas são fibras mais difíceis de serem processadas na composição de não tecido, mas também são utilizadas, tá? Depois entramos para as fibras inorgânicas, né? Na área de filtração, a fibra de vidro, a fibra cerâmica é muito utilizada. E uma tecnologia que está evoluindo muito, que são as nanofibras, que são tecnologias de filamentos muito finos, com excelentes resultados na indústria de filtração, onde existem hoje tecnologias de produção de mídias que combinam o não tecido com tratamentos de nanofibra na sua superfície, né? Então, com isso, você tem uma capacidade de retenção de partícula extremamente fina, tá? Quando se fala em não tecidos, e quando se fala para a aplicação a que se destina, quando a gente vai comentar sobre desenvolver um não tecido para a área de filtração, existem inúmeras características nessas fibras, além da composição. Então, existem características como título, comprimento, densidade linear dessa fibra, tudo isso vai fazer com que o não tecido ele tenha uma dimensão 3D, vamos assim dizer, que se difere do tecido, né? Então, a importância do não tecido é você conseguir criar uma estrutura 3D. Quanto mais você cria uma estrutura tridimensional nesse não tecido, maior vai ser a superfície de filtração que esse não tecido vai proporcionar ao processo. Temos aqui, desculpe, eu pulei aqui os slides. Temos aqui um pouco mais sobre a fabricação do não tecido. Existem diversos processos para se produzir não tecidos. Nós temos duas diferenciações clássicas, que é um processo por via seca e um processo por via úmida.
No processo de via seca, que é um dos processos mais utilizados, onde também tem, dentro desse processo de via seca, diversas maneiras de se produzir esse não tecido. Você consegue fazer a formação do véu de fibras através do ar, que é o processo de air-lace, cardando as fibras, que é o processo cardado, que é o dry-lace. Você consegue também um processo de derretimento dessas fibras, que é uma extrusão, que se diferencia pelo filamento, né? Então, filamentos finos a gente chama de spun bonded, e super finos, melting blondes, que é um processo de extrusão também, mas é uma tecnologia mais avançada, onde você tem filamentos muito mais finos comparado com o não tecido de spun bonded. Existem empresas que combinam no mesmo processo de produção cabeçotes diferentes de spun bonded e de melting bond, e a electrospun, que é a tecnologia de nanofibras e de filamentos ainda muito mais finos, né? Uma vez formado o véu de fibras, que também pode ser por via úmida, que é o wet laid, que é muito similar ao papel, você entra com processos de consolidação. Essas fibras, elas não estão consolidadas, elas estão soltas ou sobrepostas umas sobre a outras por coesões mecânicas. E aí você entra com o processo de entrelaçamento dessas fibras, que seria o processo agulhado, costurado, o hidroentrelaçamento, mais conhecido como o processo de spun lace. Tem também os processos físicos, que seria o spun bond, melting blonde, combinado com calandras, com termobond, né? Ou processos de ar quente, que fazem com que essas fibras se fundam umas sobre as outras através da passagem de ar quente, né? E alguns clássicos processos, que é o processo de adesão das fibras utilizando binders sintéticos ou resinas, né? Então, seriam isso que nos dá uma estrutura e uma vantagem do não tecido perante ao tecido, a sua diversidade de processos de fabricação e consolidação. Uma coisa importante quando se fala em não tecido, para se ter uma base, hoje se tem gramaturas, que é uma das unidades de medida do não tecido, da ordem de 2 gramas por metro quadrado até 2.000 gramas por metro quadrado destinado para filtração, tá? Então, é muito amplo as possibilidades existentes e a serem desenvolvidas de não tecidos para aplicação em filtração. Como eu comentei, essa dimensão, essa estrutura 3D, elas são porosas, elas são flexíveis, elas promovem a área superficial, e isso faz com que a gente tenha uma capacidade de retenção de partícula muito elevada. Então, nós não estamos só falando do tamanho da partícula, né? O tamanho da partícula, ela vai ser definida na composição do não tecido através da sua porosidade. O que nós estamos falando é capacidade de retenção de partícula. Então, hoje, o grande sucesso de uma mídia filtrante é o quanto tempo o seu processo vai aguentar essa mídia sem ela saturar, tá? Então, são características muito importantes. A perda de carga inicial e final do processo. Não adianta nada você desenvolver uma mídia que tem uma excelente capacidade de reter partículas finas, mas a capacidade de saturação dessa mídia é muito pequena. Então, o volume e o tempo que você vai estar filtrando, ele vai fazer com que as trocas sejam muito grandes, muito elevadas no seu processo. Então, quando se desenvolve uma mídia, tem que se pensar muito nessa capacidade de retenção de partículas. A permeabilidade do fluido que está sendo filtrado, nós não estamos falando só de filtração de ar, mas também de alguns fluidos, combustíveis, óleo, água, o que você quer que passe nesse filtro, né? E o que você tem que reter. Isso também é muito importante quando está se desenvolvendo um não tecido.
Eu não sei se eu estou indo muito rápido, está tudo bem, Adriano? Todos estão me ouvindo bem? Tudo certo, Clélio. Ok. Aqui tem um exemplo de uma foto que eu achei muito interessante e que mostra um não tecido. Aqui dá para se observar a estrutura tridimensional dele. Dá para se observar, inclusive, uma gota de água na superfície desse não tecido. Dá para se observar que ele é um não tecido com filtração gradativa e que ele tem também um reforço de uma tela de screen internamente, né? Então, toda essa tecnologia de construção do não tecido permite que ele tenha uma excelente vida útil, um tempo de troca elevadíssimo, porque o tempo de saturação desse não tecido é também elevado. Um tratamento superficial, onde mostra que essa gota não vai penetrar nesse tecido, então o pó que você está filtrando ele não vai sofrer aglomeração e tampar a porosidade desse não tecido. Ele vai suportar processos de limpeza e fluxo de limpeza, porque são feitos com fibras de alta tenacidade. Então, tudo isso é importante para que a gente possa estar falando sobre não tecido e a importância dele no meio de filtração. Outra característica muito boa e que se avança muito em mídia para filtração é a diversidade de tratamentos que a gente consegue fazer com o não tecido. Aqui eu listei algumas dezenas de tratamentos, mas eu diria que isso não se acaba, é uma lista muito grande. Eu tentei colocar aqui os principais tratamentos para que a gente possa ter uma ideia que um não tecido pode ser tingido, pode ser um tratamento hidrofílico para que possa fazer a passagem do fluido de água muito mais rápido. Alguns tratamentos hidrofóbicos, calandrados, coalescentes, existem mídias que permitem a passagem do ar, mas fazem com que você retenha a umidade contida nesse ar. Essa tecnologia é muito utilizada hoje. Processo de chamuscamento, que faz com que a porosidade não fique impregnada, comportamento à chama do não tecido, muito utilizada na indústria automotiva. Vários mídias têm que ter comportamentos especiais de queima reduzida, ou tratamentos ignófugos, ou tratamentos em que essa mídia não pode pegar fogo e tem que ser autoextinguível. Tratamento eletrostático, antimicrobial e viral foi muito utilizado no decorrer da pandemia, nas produções das máscaras, das mídias especiais para proteção contra o vírus Covid. Permeabilidade seletiva, existem mídias especiais que você quer separar dois líquidos, dois fluidos, água do óleo, você quer filtrar água e separar o óleo, ou fazer com que o óleo passe pela mídia e separe a água, muito utilizada hoje em diesel, né? Principalmente com o avanço do biodiesel, né? Existe uma concentração de água muito grande nessa mistura, e essa tecnologia está aumentando muitos desenvolvimentos nessa área, ajudando a indústria automotiva a fazer cada vez mais filtros com maior desempenho no diesel. Enfim, uma série de outras coisas que a gente poderia aqui estar conversando, o tempo é um pouco pequeno. Eu gostaria de passar um pouquinho mais rápido agora com relação ao desenvolvimento de mídia. É muito importante também entender o processo a que essa mídia vai se destinar. Conhecer que partícula e qual o tamanho dessa partícula, o que tipo de contaminante eu tenho que separar, a abrasividade do elemento da partícula, a vazão do sistema, o fluido, a velocidade que esse fluido vai passar pelo elemento filtrante, temperatura e viscosidade do processo, a concentração desse particulado também é muito importante. Não adianta desenvolver processos em que o grau de saturação vai ser muito rápido, o tempo de saturação, a umidade contida no fluido, característica do equipamento e os recursos disponíveis, né? Infelizmente, ainda no Brasil,
nós temos poucos recursos disponíveis, a indústria de filtro está avançando rapidamente e trazendo novos maquinários para que a gente possa melhorar a qualidade daquilo que se quer filtrar, mas ainda existe uma limitação muito grande, não só de matérias-primas para a produção de não tecido. Nós sabemos que aqui no Brasil a produção de fibras, a gente só tem a produção do poliéster, mas existe inúmeros avanços mundialmente na tecnologia de fibras para uso em não tecidos de filtração. Laboratórios também de análise, a gente ainda é muito pobre aqui no Brasil, com laboratórios de suporte, de análise, de desenvolvimento. Alguns clientes produtores de filtros, principalmente na indústria automotiva, estão trabalhando e construindo laboratórios que deem suporte para que a gente possa, em 2 ou 3 mãos, conseguir produzir mídias cada vez mais eficientes aqui no Brasil e perder um pouco a dependência de importação de mídias. Então, esse é um dos grandes trading que nós, como profissionais na área de filtração e principalmente na produção de não tecidos, temos que enfrentar aqui no Brasil. Aqui tem inúmeros exemplos de uso de não tecidos em filtração. Eles têm alguns dos principais focados no tratamento do ar, tratamento de líquidos, filtração automotiva e filtrações especiais. Então, esses mídias hoje, para filtração em não tecido, ele cresce numa carga mundial em torno de 7 a 9% de crescimento em desenvolvimento e não tecidos sendo utilizado para filtração. Um exemplo clássico da qual a importância é um não tecido em filtração, todos sabem da máscara. Aqui a máscara, ela é em função da Covid, foi muito utilizado, um termo muito utilizado foi a qualidade das máscaras que estavam sendo importadas e as máscaras que estavam sendo produzidas aqui no Brasil, e avançaram-se muito com qualidade de não tecido. Então, as máscaras, elas são compostas, né, por 3 camadas, onde você pode observar nesse chart a capacidade de retenção de partícula muito pequena, com tratamentos tipos eletrostáticos, a necessidade da máscara também de ter uma camada protetora hidrofóbica para evitar que a névoa, né, das partículas de água do espirro ou da saliva ficasse retida nas camadas de proteção, né? Então, um dos exemplos clássicos de não tecido foi realmente o crescimento dessa mídia e o avanço que a indústria de nonwovens teve que fazer para que pudesse proteger a população com relação ao Covid, né? Bom, é isso. Eu acho que o tempo foi bem curto. Eu tentei resumir ao máximo um pouquinho de vocês da importância do não tecido. Espero que tenha sido claro e fico à disposição de todos vocês para, no final aí das outras apresentações, se surgir alguma dúvida ou necessidade de complementar de alguma coisa que tenha ficado não clara, eu estou à disposição. Excelente, seu Clélio. Foi ótimo. Eu falo que é o grande desafio que eu dou para vocês, passar tanto conhecimento em 30 minutos. É um tempo bem curto mesmo, mas eu agradeço, acho que ficou muito didático, mostrou a capilaridade aí das aplicações, dos não tecidos, e a gente deixa então para o final de todas as apresentações um momento para a gente interagir. Eu tenho algumas perguntas para fazer e muito obrigado, viu?